Se você precisa tomar uma decisão difícil e não sabe qual caminho seguir, acalma o seu coração. O Salmo 37 diz para você descansar no Senhor. Nos próximos minutos, Deus vai guiar os seus passos. Existem dias em que tudo parece claro. As decisões fazem sentido, os caminhos parecem definidos e seguimos em frente com confiança. Mas também existem dias em que surgem dúvidas, incertezas e perguntas para as quais ainda não temos respostas. E é justamente nesses momentos que muitas pessoas se perguntam se estão caminhando na direção certa. A Bíblia nos lembra que aqueles que pertencem ao Senhor não caminham sozinhos. Deus conhece cada detalhe da vida dos seus filhos. Ele vê aquilo que ninguém mais percebe. Vê os desafios, os medos, as escolhas e até os pensamentos que carregamos em silêncio. Nada passa despercebido diante dele. Por isso, mesmo quando você não consegue enxergar o próximo passo com clareza, existe uma verdade que permanece. Deus continua guiando aqueles que confiam nele. Escreva nos comentários: quero aprender a confiar mais em Deus. Você já teve a sensação de que algo dentro de você estava tentando chamar sua atenção antes de uma decisão importante? Como se existisse um alerta silencioso mostrando que determinado caminho não era o melhor. Muitas vezes ignoramos esses sinais porque estamos focados apenas naquilo que queremos fazer. Mas depois de algum tempo, percebemos que teríamos evitado muitos problemas se tivéssemos parado para ouvir. Deus não se interessa apenas pelos grandes acontecimentos da nossa vida. Ele também se importa com as escolhas do dia a dia, com as conversas que temos, os caminhos que seguimos e as decisões que tomamos quando ninguém está olhando. Sua direção nem sempre vem de maneira extraordinária. Em muitos momentos, ela acontece de forma simples, através de uma convicção no coração ou de uma paz que orienta nossos passos. Por isso é importante aprender a desacelerar e buscar a orientação do Senhor antes de agir. Quem desenvolve esse hábito passa a enxergar a vida com mais clareza e sabedoria. Escreva nos comentários: quero ouvir a direção de Deus. Muitas pessoas imaginam que a direção de Deus é algo reservado para poucos, como se apenas algumas pessoas especiais pudessem experimentar sua orientação. Mas as Escrituras mostram algo diferente. O Senhor não deseja conduzir apenas alguns dos seus filhos. Ele deseja guiar todos aqueles que caminham com Ele e aprendem a confiar em sua voz. Isso não significa que sempre teremos respostas imediatas para tudo. Há momentos em que precisamos esperar, orar e permitir que Deus esclareça aquilo que ainda não compreendemos. Porém, mesmo durante a espera, podemos ter a certeza de que Ele continua trabalhando e direcionando nossos passos de maneiras que muitas vezes só entendemos mais tarde. A verdadeira questão não é se Deus deseja nos guiar. A questão é se estamos dispostos a ouvir. Um coração atento aprende a perceber a direção do Senhor até mesmo nas situações mais comuns da vida. Declare nos comentários: quero caminhar segundo a direção de Deus. A Bíblia ensina que aqueles que são filhos de Deus podem viver sob sua direção. Essa é uma das maiores seguranças da caminhada cristã. Não estamos tentando descobrir o caminho sozinhos. O Senhor conhece o futuro, vê aquilo que não conseguimos enxergar e sabe exatamente quais decisões nos aproximam do propósito que Ele tem para a nossa vida. Mesmo assim, muitas vezes seguimos apenas nossos próprios planos. Confiamos em nossa experiência, em nossas emoções ou naquilo que parece mais lógico aos nossos olhos. O problema é que nem sempre conseguimos ver todas as consequências das nossas escolhas. Deus, porém, vê além do momento presente. Sua orientação não é limitada pelo que está diante de nós hoje. Por isso vale a pena aprender a confiar mais na direção do Senhor do que na nossa própria compreensão. Quando entregamos nossos caminhos a Ele, encontramos uma segurança que não depende das circunstâncias. Escreva nos comentários: eu escolho confiar na direção de Deus. Talvez a maior dificuldade não esteja em acreditar que Deus pode nos guiar. A maior dificuldade está em confiar nele quando não entendemos o que está acontecendo. Existem momentos em que planejamos um caminho, mas as coisas acontecem de outra forma. Portas se fecham, planos mudam e surgem situações que não estavam nos nossos cálculos. Nessas horas, é fácil pensar que algo deu errado. Mas muitas vezes o Senhor está trabalhando justamente através dessas mudanças. Há livramentos que só entenderemos mais tarde.
Há respostas que chegam de uma forma diferente daquela que imaginávamos. E há caminhos que parecem difíceis no início, mas acabam nos conduzindo a lugares melhores do que aqueles que havíamos escolhido por conta própria. Por isso, quando nem tudo fizer sentido, lembre-se de que Deus continua vendo o quadro completo. Aquilo que hoje parece um atraso pode estar preparando algo que você ainda não consegue enxergar. Escreva nos comentários: eu confio nos planos de Deus para a minha vida. As Escrituras nos lembram que Deus se importa com cada detalhe da nossa vida. Isso significa que não existem situações pequenas demais para sua atenção. Aquilo que parece insignificante para outras pessoas continua sendo importante para o Senhor. Ele conhece nossas preocupações, nossas decisões e até mesmo as lutas que carregamos em silêncio. Essa verdade traz descanso para o coração. Não precisamos viver como se tudo dependesse exclusivamente da nossa capacidade. Podemos apresentar nossos caminhos diante de Deus e confiar que Ele está agindo, mesmo quando não percebemos. A sua direção nem sempre será visível de imediato, mas sua presença permanece constante ao longo da jornada. O Salmo diz que mesmo quando tropeçamos, não somos abandonados. Isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades. Significa que o Senhor nos sustenta durante elas. Sua mão continua estendida para levantar aqueles que colocam sua confiança nele. Escreva nos comentários: o Senhor sustenta meus passos. Saber que Deus deseja nos dirigir é algo maravilhoso. Mas existe uma diferença entre conhecer essa verdade e viver de acordo com ela. Muitas pessoas concordam que o Senhor guia seus filhos, porém continuam tomando decisões sem buscá-lo, confiando apenas em seus próprios pensamentos e sentimentos. Por isso, não basta apenas acreditar que Deus pode conduzir nossos passos. É necessário desenvolver um coração disposto a ouvir. Isso exige humildade para reconhecer que nem sempre sabemos o que é melhor. Exige paciência para esperar quando a resposta ainda não chegou. E exige confiança para seguir sua direção, mesmo quando ela parece diferente dos nossos planos. A caminhada com Deus é construída diariamente através dessa confiança. Quanto mais aprendemos a depender dele, mais percebemos sua presença nos detalhes da vida. E pouco a pouco, aquilo que antes parecia confuso começa a encontrar direção. Escreva nos comentários: quero aprender a confiar mais no Senhor. Existe também uma decisão que cada pessoa precisa tomar. Deus não força ninguém a seguir sua direção. Ele nos convida a confiar, mas espera uma resposta do nosso coração. Por isso, muitas vezes a diferença entre viver ansioso ou viver em paz está relacionada à disposição de entregar nossos caminhos ao Senhor. Entregar o controle não é algo fácil. Gostamos de saber o que vai acontecer, de planejar cada passo e de manter tudo sob nossa supervisão. Mas a fé nos ensina que nem sempre teremos todas as respostas antecipadamente. Haverá momentos em que precisaremos avançar confiando que Deus está conduzindo a jornada, mesmo sem enxergar o quadro completo. Quando aprendemos a caminhar dessa forma, encontramos uma segurança que não depende das circunstâncias. Sabemos que o Senhor está presente nos dias bons e também nos dias difíceis. E essa certeza transforma a maneira como enfrentamos o futuro. Escreva nos comentários: entrego meus caminhos ao Senhor. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação que tem gerado preocupação. Uma decisão importante. Uma porta que ainda não se abriu. Um caminho que parece incerto. Nessas horas, é natural sentir insegurança e tentar resolver tudo sozinho. Mas existe um convite de Deus para que você não carregue esse peso sem a ajuda dele. Confiar no Senhor não significa ignorar os desafios. Significa reconhecer que existe alguém maior do que eles. Alguém que vê o que está à frente, conhece cada detalhe da jornada e continua trabalhando mesmo quando não conseguimos perceber. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, encontramos força para continuar caminhando sem sermos dominados pela ansiedade. Por isso, antes de olharmos para o amanhã, precisamos lembrar que Deus já está lá. O futuro não é uma surpresa para Ele, e aquele que conhece o caminho também sabe como conduzir cada passo. Escreva nos comentários: eu confio meus próximos passos a Deus. Agora vamos apresentar nosso coração diante de Deus. Senhor, nós te agradecemos porque não caminhamos sozinhos.
Mesmo quando não entendemos tudo o que acontece ao nosso redor, podemos descansar na certeza de que Tu conheces cada detalhe da nossa vida. Tu vês aquilo que ninguém mais vê e sabes exatamente do que precisamos em cada momento. Pedimos que nos ajudes a confiar mais em Ti. Quando surgirem dúvidas, dá-nos sabedoria. Quando o medo tentar dominar nossos pensamentos, concede-nos paz. E quando não soubermos qual direção seguir, ajuda-nos a permanecer atentos à Tua voz. Que nossos passos sejam guiados pela Tua vontade e não apenas pelos nossos desejos. Obrigado porque Tu és fiel em todas as circunstâncias. Entregamos nosso presente e nosso futuro em Tuas mãos, confiando que Tu continuarás conduzindo nosso caminho. Em nome de Jesus, amém. Escreva nos comentários: O Senhor guia meus passos.